Olá, graça e paz. Como ler a Bíblia? A primeira coisa que precisamos entender é que a Bíblia é um livro espiritual. Antes de lermos a Bíblia, precisamos orar ao Senhor para que Ele possa nos dar discernimento de Sua palavra, para compreender o que as Escrituras querem se comunicar com a gente. E após orar ao Senhor, precisamos ler a palavra de Deus com o coração aberto para aprender. Porque a Bíblia vai dizer assim, que Deus ele abate o soberbo, mas exalta o humilde. Ou seja, você precisa ter humildade para ler a palavra de Deus, para aprender com um desejo de querer mais, de querer sempre mais da parte de Deus. Porque a Bíblia ela é uma fonte que não cessa, ela sempre jorra, sempre tem. O conhecimento, ele sempre se expande. Olha o que a Bíblia vai dizer através do profeta. Conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Ou seja, o conhecimento sobre Deus, acerca dele, é um processo contínuo. Não podemos estacionar e não podemos parar. Então, quando lemos a Bíblia, é para nós agarrarmos o que Deus tem para a gente. Quem está entendendo? Terceiro ponto. Utilize ferramentas que te auxiliam na leitura, no contexto das Escrituras. Hoje, existem diversas ferramentas, como aplicativos, como livros, etc. A internet mesmo, você encontra diversos assuntos. Você só precisa encontrar uma fonte confiável, uma fonte boa. Então, utilize ferramentas, não fique só sobre a palavra. E também, outro ponto interessante, a melhor ferramenta seria um mestre. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que uns foi chamado para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então veja, cada um tem a sua função. Tem um que foi chamado para pregar, tem outros que foi chamado para cuidar, tem outros que foi chamado para profetizar e tem outros que foi chamado para ensinar. Comece a andar com pessoas que entendem da palavra, ensinam a palavra da forma correta, que são os mestres, e sempre eles vão ter uma base, não vai ser simplesmente um superficial, é assim, não, eles vão sempre te dizer que tem um porquê por trás disso, ok? O quarto ponto para lermos as Escrituras é investir tempo para estudar. Por quê? Porque a Bíblia ela não foi feita para ler. Jesus ele vai dizer para os fariseus e mestres escribas, examine as Escrituras. Aqueles homens eram doutorados, eram acadêmicos, conheciam a Torá, conheciam o Velho Testamento. E Jesus vai dizer, examine as Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia ela não foi feita somente para ler, mas sim para esquadrinhar, examinar, para entender o contexto, o porquê, quando e onde. Então, uma coisa que você precisa entender, leia a Bíblia para entender completamente o que Deus ele quer te dizer. Porque quando você entender o texto e o contexto, na próxima vez que você for ler, você vai estar numa maturidade maior e Deus ele vai te dar algo novo. Por quê? Porque Deus não derrama vinho novo em odre velho, porque senão você arrebenta. É por isso que você vai ver muitos pregadores que usam o mesmo texto, um tem profundidade na palavra e outros são um pouco mais raso. Quem está entendendo? Então, compreenda algo. Comece a examinar as Escrituras, estudar, procurar saber o porquê, quando e onde, para quem, como que Deus queria se comunicar, o porquê por trás de tudo isso, porque tudo tem um porquê. Amém? E o quinto ponto para encerrarmos essa aula é o seguinte: nunca pare de estudar. Vou falar de novo. Nunca pare de estudar. O conhecimento ele sempre se expande. Einstein ele vai dizer o seguinte: aquilo que você aprendeu não tem como atrofiar. Quando você expande o teu conhecimento, não tem como atrofiar. Então entenda, continua nesse caminho para que Deus possa te mostrar o que Ele quer que você faça. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.